Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação aí para a estreia do Campeonato Paulista, domingo, contra o Novo Horizontino, fora de casa. E os comentaristas vão debater aí como o Palmeiras pode entrar em campo, qual formação o Abel Ferreira deve mandar a campo. Pelo jeito ele vai iniciar a temporada aí com 3 zagueiros, assim que ele vai jogar. E os comentaristas debatem também a renovação de contrato do Abel com o Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Enfim, então é um ótimo reforço, é gigante, é enorme. Parabéns à diretoria, ao Abel, mas o reforço também tem que vir ali em relação a atletas. O Palmeirense ficou feliz com a coletiva da presidente ontem? Então, ontem foi um dia muito positivo para a Leila. A Leila termina 2023 em alta por causa de um título, mas foi um ano e uma temporada em que ela foi muito questionada pelo torcedor palmeirense. Muito cobrada, muitos protestos voltados para a diretoria, até blindando o Abel, sua comissão técnica. Então, a Leila se sentiu pressionada até mesmo politicamente. Houve uma oposição que se desenhou, que questionou, que cobrou muita coisa. A Leila ainda sai muito pela tangente quando é questionada sobre esse conflito de interesses, de ser patrocinador e presidente. Ontem ela falou sobre a história da camisa, de abrir para concorrência, de mostrar contrato e ser transparente, mas esse contrato não é 100% transparente. Muita gente no Palmeiras, até mesmo no COF, pede esses números e até hoje não foi atendida. A Leila também até dá mais um deslize dela com essa visão estritamente mercantilista do futebol. Não, o estádio, o Allianz Parque não é elitizado. O torcedor que não tem dinheiro para comprar ingresso para o time principal tem que se contentar em assistir a base. É uma ideia estapafúrdia. O ingresso do Palmeiras está caro, pouca gente tem condição de bancar o sócio torcedor e a Leila não admite isso. Mas fora essas questões, as falhas, as contradições que a Leila tem, ontem ela foi muito bem. Primeiro, porque anuncia a renovação com o Abel, um técnico que é ídolo, que é vencedor, então é um grande trunfo político até para a Leila tentar uma permanência no poder, sua reeleição. Ela faz essa coletiva aí, convidando apenas profissionais mulheres, e a Leila já deu algumas declarações contraditórias sobre igualdade de gênero, sobre como ela se posiciona como mulher no meio do futebol, mas ela, a partir desse momento em que ela faz um evento valorizando mulheres, mostrando a necessidade de mais representatividade no meio que é muito masculinizado, ela, de certa forma, fortalece a sua imagem como uma mulher presidente, porque ela até ressaltou o exemplo dela em várias reuniões, CBF, Federação Paulista, de Liga, ela é a única mulher. Então, foi um evento importante, impactante. É claro que a Leila pode fazer mais nesse sentido, pode se comprometer, por exemplo, no Palmeiras, nas empresas dela, de contratar mais mulheres, sobretudo em cargo de gestão, mas eu vejo como um primeiro passo interessante. E, além disso, de ter promovido uma coletiva apenas para mulheres, a Leila ainda anunciou a criação de categoria de base feminina. O Palmeiras, um dos poucos times grandes que ainda não tinha categoria de base, cria o time sub-20, então dá mais um passo nesse processo de investimento no futebol feminino. Então, ontem a Leila marcou 3 golaços numa tacada só. Renovação do Abel, a coletiva que valorizou a igualdade de gênero e também um anúncio da criação de um time feminino para a base. Então, ela soube potencializar muito bem essas notícias positivas depois de um ano de muita cobrança e, de certa forma, eu vejo que ela, politicamente, internamente, até diante do torcedor, a Leila sai fortalecida depois de ontem. Vamos dar uma olhada numa tela com alguns números de técnicos neste século XXI, período em que os técnicos mais ficaram no comando de seus times. E o Abel, ele é uma expressão que me falhou agora, o avalista. Ele é, como a gente, quando vai alugar um apartamento, precisa de um fiador. Ele é o grande fiador político da Leila no Palmeiras. É a garantia de que o clube vai estar em sintonia com o trabalho que é desenvolvido no futebol. Sem ele, acho que apesar de todo esse trabalho que a Leila fez ontem, de valorizar
a imagem dela enquanto dirigente, o peso feminino, tudo isso. Sem ele, o Palmeiras viraria um caldeirão. Ele, hoje, é a maior figura do Palmeiras. É a melhor relação do clube com a torcida. Eu não estou colocando o externo, estou falando na relação com a torcida do Palmeiras. Ele é o grande ídolo do Palmeiras hoje em dia. E mantê-lo, renovar o contrato dele por mais um ano além do que já havia, é uma cartada de mestra da Leila Pereira. E ela sabe que terá mais 2 anos aí. Aí termina o mandato dela, né? 25, não é isso? Acho que acaba no final desse ano. Não, Esse ano? nesse ano, é 24. Acaba no final desse ano junto com o Então contrato ela já garante mais um ano depois. junto com o contrato de patrocínio. Aí são outros 500. Então, pelo menos a tranquilidade para que esse ano seja sem grande questionamento. Sim. Ela vai ter, e é claro, pensando numa eleição que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai ser, mas ela já tem na carta na manga de mais um ano de contrato com o Abel, que é esse cara que dá a ela tranquilidade para poder gerir. O momento de questionamento que o Breler muito bem lembrou aqui foi justamente quando o time foi eliminado da Libertadores, e aí veio uma data FIFA logo depois, e ela foi dar uma entrevista em que ela foi muito infeliz. Sim. Uma série de coisas que ela colocou ali. Aí o questionamento se somou à eliminação da Libertadores com o posicionamento dela e a coisa ficou muito ruim até que o Abel conseguiu redesenhar o time do Palmeiras, o time voltou a vencer, foi campeão brasileiro e se esqueceu tudo que ela tinha dito. Então ela agora começa o ano com uma cartada política muito importante, que é manter o seu grande fiador como presidente do Palmeiras, a presença do Abel Ferreira. Qual é o peso disso, dessa manutenção do Abel e dele se tornar aí um dos técnicos mais longevos do século? E não só isso, mas ganhando e ganhando títulos, e foram vários nesses últimos anos. Qual é o peso disso, não só para o Palmeiras, para ele, claro, mas também para o futebol brasileiro, hein, Breler? Então, é um peso que transcende o Palmeiras, como você falou, Suman, porque no futebol brasileiro, os clubes têm muita dificuldade em manter técnicos estrangeiros, sobretudo europeus, porque os caras, quando se valorizam, vão bem, acabam tendo mais visibilidade, ampliando o seu leque, e muitos já saíram, como Jorge Jesus do Flamengo, por receberem propostas melhores. E se fosse proposta financeira, o Abel já teria saído do Palmeiras há muito tempo. Ele já recebeu não só sondagens, mas propostas concretas para sair e para ganhar mais do que ganha no Palmeiras. O Palmeiras não só conseguiu valorizá-lo, pagar um bom salário, mas criar uma estrutura para mostrar para ele que um trabalho longevo é possível. Então, é uma estrutura em que ele tem voz ativa em contratações, na política do clube, na transição com a base, em que a estrutura física é muito bem feita, então os atletas elogiam, o Abel está muito satisfeito com o que ele tem em São Paulo. O Palmeiras ajudou também nesse processo, dando tranquilidade ao Abel ao trazer a família dele. Ele já tem um cenário diferente, se a família continuasse em Portugal, ele já teria essa divisão, essa questão pessoal, como teve o Vitor Pereira no Corinthians, por exemplo. Então, o Palmeiras conseguiu se cercar também para fazer com que o ambiente para o Abel fosse positivo para essa permanência. E se ele cumprir esse contrato até 2025, 5 anos de Palmeiras, e até ampliando os recordes que ele tem, as marcas, se tornando o treinador mais vencedor da história do Palmeiras, o Palmeiras vai ter realmente uma era para chamar, para dizer a era, já tem a era Abel Ferreira, mas será algo que vai envolver não só o futebol, mas também a gestão do Palmeiras, que soube manter um grande treinador estrangeiro e valorizá-lo, apresentar recursos e evoluções. O Abel ele cobra o tempo inteiro. A gente viu o Abel vencendo um campeonato brasileiro no ano passado e falando, o gramado aqui não está legal, o gramado do Allianz precisa melhorar. O Fluminense, o Diniz chegou a falar sobre o gramado, tem razão de reclamar. Então, é um cara que se apega a esses detalhes e o Palmeiras sempre tenta satisfazer suas vontades, porque não é capricho. É um cara que quer vencer e se preocupa com todo detalhe. Um ponto importante para a gente estabelecer uma comparação com outros profissionais que passaram pelo futebol brasileiro. A gente teve muitos profissionais que passaram aqui, por exemplo, o Osório, que agora voltou para o Atlético, para o Brasil, através do Atlético Paranaense. Ele vem para cá, aparece uma proposta, vai embora. É de seleção. Rueda vem para cá, aparece uma proposta, vai embora.
Até o Bausa, na época, para a seleção vai embora. O Jorge Jesus é outro. Vem aqui para usar o futebol brasileiro, de certa forma, como uma vitrine, se valorizar e buscar outros objetivos. O Jorge Jesus foi bem na cara isso, para usar um exemplo de um outro técnico que vem de Portugal. Ele veio aqui, fez um grande trabalho com o Flamengo, ficou pouco tempo, aproveitou a exposição e o sucesso daquele trabalho para voltar ao Benfica de lá, seguir para outros clubes lá na Europa, ou agora lá no Oriente Médio, como ele está. O Abel, ele está fazendo o que deveria ser, o que a gente acha que seria o ideal. O cara vem para cá para trabalhar focado no trabalho dele aqui. Porque ele poderia já... Ganhou o primeiro ano, ganhou a Libertadores, já deve ter aparecido alguma proposta dele para ele sair, para seguir para outro lugar. Ele poderia ter ido. Mas não, ele está construindo a carreira dele aqui. Então, se ele ficar até o final desse contrato que ele acaba de renovar, a gente nunca sabe, né? Futebol tem muita dinâmica, mas ele terá já feito uma história de longevidade que é raríssima para os próprios técnicos brasileiros. Então, a grande diferença eu acho que vai estar aí, nessa construção de carreira, que está claro que ele veio para trabalhar no Palmeiras e não para usar o Palmeiras como um trampolim. Essa é uma enorme virtude. E é por isso que ele entra naquela lista, não só pelo tempo, claro, que ele já vai se colocando aí como uns técnicos mais longevos, também pelo tempo no cargo, mas para se colocar o nome de outros técnicos que fizeram história, Tite, Muricy, Mano, a gente vê ali o nome dos técnicos, Renato Portaluppi, dá para colocar o Abel já pelo que ele vem fazendo e por essa vontade mesmo de querer construir uma carreira aqui. Qual a diferença dele para todos os outros nomes que você disse? Talvez o passaporte. Porque títulos, empilhando títulos. E muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes com a identidade dele ali, o carimbo dele no trabalho do Palmeiras. Não foi algo ao acaso. Final da Libertadores, que ele muda o Gustavo Scarpa de posição, que ele faz ali algumas alterações táticas, é tudo responsabilidade dele. Assim como erra, quando acontece o erro, como foi na eliminação da Copa do Brasil, da Libertadores, é muito o carimbo dele, o atestado dele de que isso fui eu que fiz. Jogadores não assimilaram, não conseguiram render, e aí é muito em função das opções táticas que ele fez. Então, eu não vejo ele diferente de nenhum dos nomes que você colocou ali. E aí, Breiner? O Abel conseguiu nesse período, muita gente discute, vai citar Oswaldo Brandão, o próprio Filipão, mas para mim, por ter conquistado isso tudo em tão pouco tempo e a relação que ele criou com o torcedor palmeirense, o Abel, se saísse hoje do Palmeiras, já sairia como o maior técnico da história. Porque o que ele fez é algo único, ganhar 2 Libertadores seguidas, 4 semifinais seguidas da principal competição sul-americana, 2 títulos brasileiros, Copa do Brasil, tudo isso em sequência, ganhou todos os títulos possíveis pelo Palmeiras, é algo raro e algo digno. O Abel hoje vai ser lembrado eternamente, está marcado na história do Palmeiras e, para mim, na minha visão, já como o maior. Ele pode se tornar uma unanimidade daqui para frente. Poxa, ganha mais uma Libertadores, mais um brasileiro, se torna o treinador mais vencedor da história do clube de forma isolada, aí não vai ter discussão. Mas, para mim, por ter feito tudo isso em tão pouco tempo, em 3 anos, é algo que já coloca o Abel num panteão não só semelhante a essas grandes referências, mas, no caso do Palmeiras, como o maior dos técnicos. O caso do Renato, que a gente viu ali as imagens por último, né, é um caso diferente, né? O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio e aí ele conseguiu títulos como técnico e isso potencializou a sua permanência. A gente vê o Renato de 16 a 21, mas ele volta agora, né? Sim. Ele volta em 22, 23 tira o time da segunda divisão, 23 é vice-campeão brasileiro e prossegue aí. Ou seja, teve muita interrupção e é um trabalho muito contínuo. Mas o Renato tem uma história com o Grêmio, né? Uma paixão da torcida que vem de muito antes. Então, é diferente de um técnico que chega de fora para começar a fazer um trabalho. E o do Abel também ainda em construção, né? Então, a gente pode falar mais sobre isso assim que ele acabar o trabalho, se é que vai ser esse ano ou em 2025. Na verdade, para a gente poder fazer um balanço definitivo,
a história exige um distanciamento, né? Tem que deixar passar um tempo para fazer essa avaliação. Mas é claro que a gente vive hoje em dia, e hoje em dia a gente olha que já é muito significativo, historicamente falando. Vamos falar um pouquinho sobre o time do Palmeiras? Porque a gente tem uma tela com prováveis escalações, ou como o Abel treinou o time nesses treinos agora. Foram 2 jogos treinos ontem, o Abel voltou a comandar o time na segunda-feira, voltou de férias, aquele negócio todo. Eu quero saber dos nossos técnicos aqui, ó, Eugênio, Breiler e Natália. Time titular do Verde, tá? No jogo treino mais recente. O Everton no gol, 3 zagueiros, Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Piquerez, e o Piquerez foi preservado. Mike de um lado, Caio Paulista do outro, Zé Rafael e Richard Rios, os 2 volantes, Rafael Veiga, Rony e Flaco Lopes. Time do Palmeiras. A estrutura tática é a mesma que terminou o ano, né? Com a linha de 3 zagueiros. Mas você vê ali, né, o uso do Caio Paulista. A gente perguntava muito, onde é que ele vai usar o Caio Paulista? Nesses primeiros jogos treino, no lugar do Piquerez. Mas e aí? Como é que faz? E o Piquerez? Descansaram o Piquerez, deram um descanso para ele. Lá na frente o Flaco Lopes no lugar do Endrick, porque o Endrick está servindo a seleção brasileira pré-olímpica. E na zaga ali com o Marcos Rocha, pode ser o Marcos Rocha, em algum momento pode ser o Luan. São alternativas que ele tem para montar o time, mas a base de estrutura é a mesma que terminou o ano passado. Mas aí Piquerez entraria na vaga do Caio, por exemplo? Sim. Seria só uma troca de nomes. O Caio, pelo desenho ali, está na vaga do Piquerez. Sim. Para mim, o Piquerez é o titular. Então já mostra, muito provavelmente, a tendência, apesar que o Abel não faz isso, né? De onde ele vai pretender usar o Caio, né? Não gostaram do time do Palmeiras? Uma primeira ideia. Exato, a primeira ideia. Gostaram do time do Palmeiras? É esse? Então, o Dudu ainda vai levar mais tempo para se recuperar, mas tem o Endrick na seleção. Voltar, tem Endrick, mas ele ganha muita possibilidade de variação com essas contratações. Tem Aníbal Moreno, que chegando pode também ser um cara ali para liberar um pouco mais o Zé Rafael, preencher uma lacuna desde a saída do Danilo, desse primeiro volante mais marcador, que foi a figura que o Zé Rafael acabou assumindo. Com Bruno Rodrigues, ele ganha também mais uma opção para não ter sempre o reserva preferido dele na última temporada. Acabou sendo o Breno Lopes, que ganhou mais espaço, mas ganha uma opção diferente com Bruno Rodrigues. O Caio Paulista pode ser um cara para jogar até mesmo com o Piquerez. Piquerez preservando mais, aí ele desfaz esse esquema com os 3 zagueiros, faz uma linha de 4, Piquerez e Caio Paulista atuando mais como um ponta. Então ele tem possibilidades de variação interessantes, mas como a Natália falou, não pode também acreditar que está tudo certo, o elenco está montado, fechado, porque o Endrick sai, o Flaco Lopes ainda não se afirmou, embora tenha dado alguns recados interessantes na reta final da temporada passada, mas o Palmeiras precisa ficar de olho em reforços. O Rony é um jogador que precisa ser recuperado, tem condições para isso, mas eu vejo que o Palmeiras ainda pode ser cirúrgico no mercado e tentar algumas contratações pontuais para dar mais profundidade para esse elenco, que é bom, mas ainda pode oferecer ao Abel um pouco mais de argumentos, principalmente nessa reposição de banco. É bom, mas pode ficar melhor, né? Sempre pode. Sempre pode. Boa, Eugênio. Vamos fazer um intervalo rápido no Futebol 360. Ainda hoje no programa tem Corinthians, tem os 4 grandes cariocas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está em preparação aí para estreia no Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.